Shalom, galera, Bibliocast na área. E aqui nós vamos dar início a um vídeo. Antes de continuarmos com o seminário ou de apresentarmos outro trabalho, eu gostaria de gravar aqui um vídeo, que é um vídeo resposta, na verdade, né? Um vídeo resposta devido a um fato, uma ocorrência que se deu em um certo grupo de cristãos e de judeus, né? Ou descendentes de judeu, né? De cristãos e messiânicos, judeus messiânicos. E infelizmente, como lá, não só lá, como em todo qualquer lugar, tem pessoas maravilhosas. Lá o grupo nosso é cheio de pessoas maravilhosas. Cristãos e judeus, e messiânicos, né? Judeus direto, indireto e tudo mais. E aqui quem lhes fala até um. Todavia, existe algo que é muito triste da parte de ambos, de todos, que é o fato de quando você tem muito conhecimento, estuda, ou se tem uma etnia, né, uma descendência, a prepotência ela termina surgindo, né, frutificando. E isso tem sido visto como um véu e cegado, porque a prepotência ela cega para poder proceder à desonra, né? A Bíblia fala isso em Provérbios. E muitos se valem disto. Aliás, também tem outros irmãos que eu vou dizer a vocês que às vezes nem são nada, né? Porque judeu, na verdade, todo mundo tem um pouco, uma porcentagem de judeu. E tem sido muito modismo, toda essa questão de judaísmo messiânico e tudo mais. Como se isto, apesar de, abre parênteses, apesar de ser muito bom, excelente, você se aproximar as línguas, se aproximar a cultura, você ter uma. É muito maravilhoso. Aliás, a cultura e a língua bíblica, né? Todavia, isso não pode ser um fato determinante para que você se sobreponha, para que você esteja sempre correto, certo em tudo, para que você não esteja isento de erro. Isso é um absurdo, chega a ser um absurdo e foi muito combatido por Jesus e por Paulo isto, tá certo? E aqui então vai o vídeo resposta ao fato que se deu que o irmão aí estava falando sobre nefesh. O termo nefesh, para quem não sabe, é o termo que é traduzido a palavra alma no nosso idioma, na Bíblia. Um termo latino, né? Polêmico, termo polissêmico. E o nefesh no hebraico, ele é um termo polissêmico, ele pode servir tanto para a pessoa, como para a alma, sangue, é atribuído a animais, ser vivente, é atribuído à garganta, coração, se não me falha bem, coração, é sentimento, é para a psique, né? Atribuído também a desejo, ao âmago do peito, né? É também atribuído a fome, não. Fome seria talvez do termo mais necessariamente falando para apetite, certo? E a gente pontuando essas definições, não que eu queira entrar nelas todas, eu coloquei, não, mas tem também cadáver. Na verdade, o assunto estava sendo discutido até mais era outro, né? Só que aí quando eu falei que não, mas nefes também é pontuado para cadáver, ainda faltou esta. Aí entrou a prepotência, meus irmãos. Aonde não existe isso na Bíblia, de forma alguma, até se me apresente um dicionário. Na verdade, isso foi até com o irmão meu, Wallace. E eu aí entrei, não. O irmão Wallace, ele apresentou um dicionário, né? Fora muitos outros que tem. E ele apresentou lá, e aí na prepotência, isso aí tá errado. Primeiro era para apresentar um. O irmão apresentou um, apresentou outro, apresentou lexo, apresentou argumento, apresentou texto bíblico, fez uma análise básica morfológica. O que é morfológica? É a fórmula ou a forma da gramática de qualquer idioma. E aí essas pessoas, esse irmão mesmo, ele é estudado, ele é versado na língua, oriundo. Ele é oriundo, não, ele é versado, né, na língua aramaica e conhece muito do hebraico. Todavia, não só ele, como muitos aí acham que estão isento de erro, que sabe tudo, que para tudo não existe. Deus nunca deixou tanto conhecimento para que você tenha somente seja o sabidão, dono da verdade. E aí, às vezes, se faz necessário ter humildade, sinceridade. Se a pessoa apresentou, peraí, deixa eu olhar esse dicionário, aí apresentou outro, tal, tal. Não, irmão, talvez eu tenha esquecido. É muito mais simples e mais humilde a pessoa se tratar dessa forma, né? Mas não.
sou linguista, ou eu sou descendente, né? Eu estou abrangindo um pouco, né? Que a coisa é abrangente, tá certo? O leque se abre, né, quando eu estou tocando nesse assunto, tá certo? E dessas textos de Jeová em muitos grupos tem pessoas maravilhosas, mas tem essas que são pedantes, ou preconceituosos, ou arrogantes, né? E esse aqui é o nosso esboçozinho simples, onde nós estávamos tratando sobre isso aqui, ó. Nefesh, em outros contextos, pode ser apresentado a cadáver ou somente aos contextos que alguns dicionários mais básicos, porque assim, alguns dicionários eles definem, eles se preocupam mais com com aquelas ocorrências e contextos que são mais corriqueiros na Bíblia, né? E mais polêmico também e tudo mais. Só que tem muitos outros dicionários que eles já adentram mais, pontuam, captam mais, até porque Nefesh, como eu falei, é atribuída à alma. A alma é um termo latino, né? A alma vem do latim, né? Que é da onde veio a palavra grega psique, né? Então, não serve somente para nós nos valermos só a alma ou só o psique, não. Vamos para o mais. Da onde veio esse termo? Veio de Nefesh. Nefesh também é atribuído a cadáver? É. Ah, você não sabe ler dicionário, você não sabe isso. É uma prepotência. O véu da prepotência, da arrogância e do orgulho termina se fazendo presente. Infelizmente. E muitos, não, né? Muitos outros, porque eu sou descendente e tal, e isso aí virou modismo. Modismo. Né? Então eu sei mais, eu sei tudo. Assim como tem pessoas maravilhosas, humildes, não estou falando generalizando. E aí eu falei para ele, aqui, ó, o irmão, né, tava lá discutindo com ele, eu falei, não, irmão, aqui. Aí eu entrei no assunto também e tal. Morfema, estruturas, sintase também, tudo é o que envolve a estrutura de como se fazer uma gramática. E isso é muito bom para uma exegese do texto bíblico, só que esses caras acham que só eles sabem ler. Ou que a exegese, a hermenêutica, o léxico, o dicionário. A Bíblia foi feita só para eles. O hebraico foi feito só para eles. É aí que entra o que está escrito, sabe o quê? Vamos dar uma olhada antes de começarmos. Aqui no esboço tem dicionários, né? Temos comentário tanto cristão e comentário judaico acerca dos textos, ou pelo menos de um texto que está sendo abordado aqui como nefesh para cadáver, ou para o ser morto. Mas antes de começarmos, vamos dar uma lida aqui o que diz Provérbios, tá certo? Para a gente iniciar com a Bíblia, que é para vocês entenderem o que é que está sendo o que, porquê da resposta em si. Bom, vamos dar uma olhada na nossa Bíblia aqui, para nós podermos, melhor do que com esboço, introduzir com só a minha fala humana, vamos entrar aqui é uma Bíblia aqui com notas de Strong, né, de dicionário, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui o que a Bíblia fala sobre algo que Jesus e Paulo combateu muito, que era judeus que queriam se valer da etnia, do sangue e tal. Realmente, a eles pertence o oráculo, né, o templo e tudo mais. Tem sim sua plausibilidade e tudo mais. Todavia, quando a arrogância entra, perdeu tudo. Porque isso seria limitar Deus. Ah, o Deus que deu a língua, que deu a Bíblia, então ele só traz verdade, só traz elucidação, clareza, entendimento, capacidade para quem é judeu, ou para quem é linguista, ou para quem é acadêmico. Não sei se vocês estão me entendendo. Então vamos ver o que Provérbios diz lá, Provérbios 16. Tá escrito assim, ó. Estamos aqui na Mais Word, estamos a Mais Word e a MyBabel, que é aplicativos bons para exegese, para estudar, né? São bibliotecas dentro do seu celular. Eu super indico, viu? Vamos lá, Provérbio 16:5, tá escrito aqui assim, ó. Aqui. Aqui. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará este impune. Vamos dar uma olhadinha a mais. Aqui mesmo, 16, no verso 16 e no 19, vamos dar uma lidinha rapidinha para poder nós. Só para vocês entenderem melhor o que tá. Qual é o porquê da vida resposta. Só mostrar que o irmão está equivocado a este respeito, a este ponto, o irmão que sabe muito, mas que está equivocado a este ponto. Não, para poder a gente ver de quem assistir, ter cuidado, que a prepotência ela procede à queda e à desonra.
E em Provérbios 16 diz assim, ó, 16:16, qual melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? Mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Aí ele continua aqui, ó, no 17, o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Aí vem no 18, a soberba, olha só, opa, aqui ó, a soberba, no verso 18, a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito, da mente, né, a queda, a queda. Você pode saber e sabe muita coisa, todavia, mas cuidado, em determinado ponto tenha mais atenção e seja menos arrogante, menos orgulhoso, presunçoso, porque você pode estar equivocado, né? Vamos dar uma olhada também aqui em 2 Coríntios. Agora vamos ver aqui o apóstolo Paulo, ele muito bateu de frente, Pedro também, Jesus também, né? Vamos aqui, ó. 2 Coríntios 12, no seu versículo 20. Olha o que está escrito aqui, ó. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, inveja, ira, porfia, detrações, intrigas, orgulho, né? Tumulto. 2 Pedro, muito combatido, foi muito combatido isso aqui. Muito, o que ocorre hoje. Em 2 Pedro 2,18. Está escrito assim, ó, porquanto, proferindo palavras jactanciosas, ou seja, orgulhosa, prepotente, de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinades aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então, meus irmãos, é o perigo, a prepotência humana, é super perigoso. Um dos termos usados aqui nesses textos aqui do Novo Testamento é huperagkos. Huperagkos, que significa mais ou menos aquele que se incha todo, extravagante. É o dono da verdade, né? Meu Deus. E um outro termo é o plusioses. Plusioses. Fusioses. Acho que é mais ou menos isso aí, não sou muito versado. Que é arrogância, né? Então essas duas formas, é o então extravagante, aquele que é inchado, aquele que é nariz em pé, né? E é por isto que nós vamos trazer esse vídeo, que é um vídeo resposta. E vamos agora para o que interessa. Nefesh, aquilo que é definido como atribuído a alma, corpo, animal, enfim, também é traduzido para cadáver ao ser morto. O que nós vamos analisar, nós não vamos entrar fundo em morfema, ou seja, fórmula da gramática, sintaxe, nem muito na semântica. Vamos fazer uma coisa simples, harmonização textual, comprovação textual, indo para os textos que mais se aproximam do original. Tá ok? Havendo uma contra-resposta de lá, que ele pode assistir, que ele dá uma resposta, ou mesmo ele não dando, nós vamos tratar talvez mais detalhadamente, que nem todo mundo sabe realmente, né? Talvez fique muito prolongado e muito assim, difícil de se entender, então nós podemos depois fazer uma análise mais morfológica, mais sintática, entrar no campo da semântica e tudo mais, tá certo? Nós vamos assim, na forma simples, básica, direta e objetiva. Pode ser ou não? Eis a questão. Vamos lá. Vejamos. O texto que ele usou para rebater, para refutar, dizer que ali não pode e não é atribuído a cadáver, e assim eles também trazem aquela ideia de que ele só tem a Torá, ou ele somente tem o Velho Testamento certo, tudo que está traduzindo errado, tudo. Desfaz de tudo. Até tem alguns que chegam ao caso de até abrir de Hadashah, ou seja, o Novo Testamento ou o Pacto Renovado, enfim. Não é confiável. O que é confiável é o que eles leem e o que eles entendem. Né? Então, tudo pode jogar no lixo. Fica somente a Bíblia limitando Deus. Limitando Deus. Nós sabemos que realmente tem traduções, tem algumas coisas que são muito complicadas, difícil, algumas até um pouco... Mas tudo
tudo e o que vai ser apresentado aqui. Então não está errado, não está correto. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Porque acho que esses caras são sabidão demais. Eu tô muito ignorante. Eu prefiro ser o menor mesmo da casa do Eterno, né? Então os textos mais discutidos foi Levítico 21:1, número 5:2, número 5, 9, 6, 7 e 10. Nós podemos, se houver tempo, abordarmos mais alguns outros, tá certo? É porque realmente Nefesh ela é aplicada a cadáver, mas é muito pouco, são muito poucos textos. É muito mais aplicada às outras definições que nós pontuamos e que concordamos com esse irmão no grupo. Não discordamos disto. Todavia, o fato de que é atribuída a diversas outras questões, em outros contextos, a diversas outras palavras, não pode necessariamente excluir o fato de que é atribuído também a cadáver. Não pode, não tem como. Se tem, prove, aí você vai lá, prova, mostra, não, ali tá deturpado, ali tá errado, eu sou judeu, eu sou linguista, eu sou isso aqui. Me desculpe, parece que só eles são tudo, né? Então vamos para Levítico 21:1. Vamos lá para o vídeo não ficar muito delongado. Levítico 21:1. Pois é, amados. Então nós estamos aqui em Levítico 21. No Levítico não, estamos aqui no MyBabel agora, aplicativo MyBabel, por questão de dinâmica. Eu escolhi os dois aqui para ficar mais rápido e o vídeo não ser muito longo. Temos aqui, ó, aqui são todos os textos, né, na Bíblia hebraica, né, Stuttgart, acho que o termo até é esse, Stuttgartense, isso, agora eu lembrei, né, e temos aqui, ó, Bereshit, ou seja, o Pentateuco está aqui, ou a Torá, Bereshit, temos aqui Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, né, que são os termos usados para Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. O aplicativo MyBabel está meio complicadinho aqui. Mas enfim, vamos aqui. Vamos para Bereshit, Shemot, Vaikra aqui. Vaikra, que é Levítico 21, no verso 1. E vamos ver se nesse contexto pode ser aplicado. Assim como nós estamos com o Levítico, assim como nós estamos com o texto mais aproximadamente aqui ao original, irmãos, né? Ou seja, aqui com os termos gregos, sinais maçoréticos e tudo mais, nós temos também aqui o texto a meio da revista atualizada com notas, as letras, com os termos no hebraico, tá certo? Que estão em cinza, talvez vocês não estejam vendo aqui, né? Eu vou tentar acionar a canetinha aqui para vocês, se vocês não estiverem enxergando, né? Então nós estamos aqui, ó. Opa. Fecha, rapaz. Vamos lá. Vamos para o 21, que saiu um pouquinho aqui da onda aqui. 21, temos um comentário de Champlin sobre o mesmo, tá vendo? Aqui um comentário, Champlin, como tá lá no nosso esboço. Temos a Bíblia no português e com alguns termos ao lado, tá em cinza ali pequenininho. Espero que muitos consigam ver, né, o termo hebraico usado, e vamos ver se está no mesmo contexto aqui no hebraico, tá certo? Vamos lá, tá escrito aqui, ó, Levítico 21:1, tá aqui, ó, vamos lá, vai Omer Yahweh, vai Omer Yahweh et Moshe emot el Chachani bnei Haron ve'amarech Alechem lenefesh lo yatama be'amav. É os textos que estão aqui. Eu vou ver se eu tiro a câmera para poder ficar melhor aqui a questão aqui. Nós podemos ler, que eu tô com a vista bem complicada. Eu peço até desculpa aos irmãos, tá certo? Eu vou tirar um pouquinho a câmera. É bom que saia até essa cara minha feia. Vamos lá. Bom, pronto. Eu vou até para você acionar a caneta aqui vai ser melhor, tá certo? O texto está dizendo assim mesmo. Vou aqui a caneta. Vamos lá, aqui, ó. É porque eu não sei, para usar tem que ter muito cuidadozinho aqui. Aqui, ó. Aqui tá. Começa aqui, tá certo? Vamos lá. Tá escrito aqui, ó. Vai Omer
Yahweh, o nome de Deus, né? Yahweh, Yahweh, Yahvé, Yah, né? Et Moshe Emor el HaKohanim Benei Aharon Veamarea Alehen Lenefesh Loyatama Beamaiv. Dá certo? É isso que está escrito aqui, logo de início aqui. Está dizendo aqui, ó. Vaiomer, que é disse, falou, né? Aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés, ou seja, a Moshe. Tá certo? Tá tudo aqui. Fala aos sacerdotes, filhos, ou seja, Benei Aharan, que é filho de Arão, e diz-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um quê? Qual é o termo que está escrito aqui no português? Morto, tá certo? Na nossa Bíblia está traduzido morto. Mas qual é a palavra que está sendo usada aqui do lado do morto? Quantos estão podendo enxergar? Tá ok? Nefesh. O termo nefesh. Ou seja, na verdade está faltando até uma preposição aqui. Lenefesh. Lenefesh. Né? Alechem nefesh. Aqui, ó. Ó o termo aqui. Lenefesh está aqui, ó, meus irmãos. Ó o galo querendo também participar. Ó. Meu Deus. Aqui o termo. Aqui em cima, aqui, ó. Lenefesh. A preposição lenefesh. Aqui, a única diferença é que aqui tá a preposição lenefesh, lemed ali, tá certo? Que precedendo, e aqui eles não botaram. Porque aqui eles foram ao termo em si, né? Digamos assim, raiz, que também não é a raiz, mas enfim, o termo cru. Nefesh, tá certo, meus irmãos? Então, Nefesh aqui está sendo atribuído, ó, aqui mesmo, ó, está sendo atribuído a morto. Morto. Olha o que Champlin diz. Muitos estudiosos pensam que os capítulos 16 e 17 de Levítico refletem uma fonte informativa distintiva que foi incorporada ao Pentateuco. Normalmente, este livro de Levítico, todavia, outros trechos também teriam tirado proveito desta fonte. Ver a introdução ao capítulo 17 no artigo Código de Santidade, o título dado a esta deixa eu tirar a caneta, a esta alegada fonte informativa. Ver também dicionário, tal. Esse código esse código repete muitas ordens e outros materiais dados em outras porções do Pentateuco. A repetição é uma característica literária do Pentateuco. Algumas vezes para efeito de ênfase, mas às vezes sem razão evidente. Mas vamos aqui, ó, o que interessa. No capítulo 21 de Levítico, dá-nos a certa variedade de leis, ó, aqui, leis aplicáveis aos sacerdotes. Pronto, é isto aqui. Aqui, ó, leis aplicáveis aos sacerdotes. Tá certo? Acerca da questão de questões como a maneira de se lamentarem pelos que? Mortos, de se casarem, de impedimentos, né? Que os desqualificavam para o seu ofício, tá certo? Então é morto mesmo, é para cadáver mesmo ali, o termo nefesh, por mais difícil, por mais que é difícil de se entender, de se aceitar, mas está escrito ali, é nefesh, lenefesh, aplicado para cadáver. Por quê? Porque nefesh também é atribuído para a pessoa. E aí, quando no campo da semântica, depois nós vamos adentrar mais nisto, aqui não, então é corpo ou pessoa que morreu, morta, mas depois nós vamos pontuar isso com mais calma. Vamos para outro texto, senão o vídeo vai ficar muito prolongado, tá certo? Vamos lá. O outro texto seria número 5:2. Então vamos voltar aqui. Bamidbar, tá certo? Bereshit, Shemu, Vaikra, Bamidbar. Bom, Bamidbar 5, no versículo 2. O Galo quer participar, viu, galera? Vocês deixam? Já tá deixando, né? Vamos para 5:2. Tá certo? Já vai automaticamente com comentário, nota de strong, o comentário com o texto no seu original e tudo mais, tá certo? Bom, como havíamos dito, aqui está o texto, Bamidbar, ou seja, Números 5, verso 2, aqui. E temos aqui o comentário
de Champlin, certo? Tem os comentários de Champlin, vamos até, vou colocar logo lá no ponto, amém. Bora, rapaz. Você não era pra ter saído, você saiu aí sozinho, tá dando de doido. Vamos ver aqui. Enfim, aqui. Número 5, no versículo 2. Vamos lá. Tá escrito aqui: Tzav et bnei Israel vishalech mi hamachaneh min hamachaneh kal tzarea vechazav vechol tamei lanefesh, ou não, lanafesh, lanafesh, o maçorético aqui tá indicando lanafesh. Enfim, tá aqui, ó. Lanafesh, ou que vem da palavra também lanafesh, ou seja, que vem da palavra nefesh, tá certo? Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. A minha visão tá um pouquinho complicada. Peço até um pouco de paciência. Aqui, ó, preposição, o lamed aqui com o sinal maçarético aqui, ó, em cima do verde, tá certo? Em cima do verde, onde tá perto do número 1 ali, tá certo? E aqui, ó, Tamei lanefesh. Vamos para o português. Ordena aos filhos de Israel, ou seja, Tzav et beneis Israel vishalechu, ou seja, disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, todo aquele que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado em algum quê? Em algum quê? Tá morto aqui? Morto, ou pode ser também colocado cadáver, dependendo da tradução. E qual o termo ali pequenininho ali, ó? Aqui, ó. O termo aqui em cinza, perto desse símbolo aqui azul, verde, o número 1. Nefesh. Agora compare vocês aí se é realmente o mesmo termo, apesar de que, de novo, aqui ó, tá a preposição acrescentada ou la nefesh, né? Mas é nefesh atribuído a cadáver. Mas a prepotência, né? Porque é o sabidão, é o hebraísta, né? Ele não tem, às vezes nem te escuta. E nem você mostra as provas, mas não, pô, ele já sabe demais, ele não pode te ouvir, né? Isso é muito triste, muito, muito triste, meus irmãos. E isso tá em vários grupos, ou seja, pecado tá para várias pessoas, né? Natureza dificultosa do homem, para várias pessoas. Agora o comentário. Vamos para o comentário de Champlin. Olha o que o comentário de Champlin diz aqui, ó. Comentarista Champlin. Que lance para fora do arraial. 3 classes em geral eram rejeitadas, botou até errado aqui, enjeitadas. Aqueles que tinham saral, traduzir esse termo hebraico por lepra, certo? É seguir o erro da Septuaginta. A primeira tradução a introduzir esse vocábulo. Mas o termo hebraico cobria várias enfermidades, embora incluísse também, né, ocasionalmente, algum caso de verdadeira lepra. Né? Então não seria nem tanto erro, mas vamos lá. É porque o erro que ele fala é o quê? Atribuir somente a doença lepra, entende? Vamos lá. Os sintomas que aparecem no capítulo 13 de Levítico abarcam várias enfermidades cutâneas, mas a verdadeira lepra não é descrita ali. Ver a introdução ao capítulo 13 de Levítico e quantos detalhes sobre essa questão. No os capítulos 13 e 14 de Levítico falam sobre esta variedade de enfermidade da pele, incluindo fungos, míldios, todas elas sob. Eita, visão, termo. Sob o termo sarat. Tá certo? Agora aqui, ó, verso 2. Emissões do corpo físico, como a gonorreia, doença venérea e tudo mais. Agora o verso 3, aqui, ó, o que ele fala aqui, ó. Contanto, um cadáver. Um cadáver. Cadê a canetinha? Aqui, ó.
Ó, e ele bota como referência o texto que a gente começou a ler, que a gente leu na estante, Levítico 21, né? Contanto, com um cadáver. Contato, ou seja, contato, perdão, a vista está um pouquinho ruim, viu? Contato com um cadáver, corpo de animais mortos ou cadáveres humanos. Tá certo? Então essas pessoas elas sabem até mais do que Champlin, sabem mais do que. É lógico, não é um determinante, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas aqui quando você mostra e faz uma concatenação de textos, léxicos, de comprovações e tudo mais, aí, meu amigo, só me leva a crer numa coisa, que é a prepotência, né? É a prepotência humana, tá certo? Vamos ver. Números. Opa, não. Errado. O mesmo número. Números. Vamos agora para o capítulo 9, certo? E vamos para o seu versículo 6. Vamos lá? Vamos ver. Vamos ver também o 7 e o 10, tá certo? Vamos lá. Vamos virar um pouquinho aqui a tela aqui. Vamos ver aqui. Nota 9,6. Tá escrito aqui, ó. Número 9,6. Temei lenefesh Adam. É o termo que eu quero encontrar aqui, certo? Ou mais pontual, mais direto, lenefesh Adam. Ou seja, vamos ver no português. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos. E aí vai para o versículo 7. Mas aqui, ó, cadáver, certo? Tocou no cadáver de um homem. Aqui, ó, homem. Mas o termo cadáver tá nefesh. Quantos estão podendo enxergar ali? Nefesh ou não? O que vocês estão me dizendo aí? É a mesmo que está escrito aqui? O termo ali, nefesh, é o mesmo. É o mesmo que está escrito aqui? Aqui, ó. É? Me explica aí. Pode comparar. É nefesh, lógico. Mais uma vez falando, a preposição, o lamed, né? Para poder, que traz a pronúncia la nefesh ou le nefesh, dependendo do sinal sorético e tudo mais. Nefesh, cadáver de um homem. Pessoa de um homem, corpo de um homem. Né? Pessoa morta, quer dizer, perdão. Olha o que o Champlin tem para dizer aqui, ó. Vamos ver? Uma das características. Não, vamos ver se ele já pontua logo dois aqui, ó. A Páscoa não era um acontecimento para ser celebrado de uma vez por todas, certo? Antes devia ser perpetuado na memória dos israelitas, lembrando como eles tinham sido livrados da escravidão da servidão do Egito. Um senso de gratidão estava envolvido na festa. Os filhos de Israel lembravam-se assim das poderosas obras de Yahweh. Sentimentos espirituais eram assim profundados e fortalecidos. A perpetuação dessa observância foi garantida pela transformação da Páscoa em um feriado nacional, como início do calendário religioso. Ver a introdução. Vamos lá. É isso que ele fala aqui e vamos ver aqui rapidinho. E tá aqui. Quando ele faz esse apanhado do 1 ao 14, ele fala aqui, ó, uma das características do estilo do autor do Pentateuco é a repetição. Assim temos diante dos materiais que já haviam sido apresentados em outros textos bíblicos. Mas esta seção adiciona um novo item, ou seja, a instrução sobre como pessoas, devido à poluição cerimonial, que ele quer dizer, né? Por haver entrado em contato com algum cadáver. Champlin entra na mesma concordância. Aqui, ó. Cadáver. Opa, exagerei. Então, era um rito, era uma lei sacerdotal, um rito que realmente Deus ele estabeleceu até para poder as pessoas não terem contato com cadáveres mortos, porque realmente a doença naquele tempo
nós não sabemos a fundo, mas estudando história, arqueologia e tudo mais, imagine, se hoje já é complicado, meus irmãos, certos tipos de doença, imagine naquele tempo, né, quando não tinha tecnologia nem nada. Então Deus era perfeito, sua lei era perfeita, certo? E os princípios se aplicam no dia de hoje, né? Então não podia tocar em cadáver, e o cadáver ali é nefesh, tá certo? Nefesh, la nefesh, ou la nefesh, enfim, não tem problema nenhum. O problema está na prepotência. Vamos olhar aqui o verso 7. Tudo bem? Vamos ver se o 7 também. Vamos tentar ser um pouco rápido para poder. Aqui, ó. Disseram-lhes. Aqui, ó. Estamos aqui, viu? Estamos aqui, ó. Aqui. Estamos aqui. Vamos lá. Disseram-lhes: estamos imundos por ter tocado o quê? Cadáver de um homem. Cadáver de um homem. Seria uma alma? Seria um sangue? Talvez o sangue também, né? Mas o cadáver de um homem, tá certo? Aqui, ó, qual é o termo? Nefesh. Aqui, ó, mesmo as 3 letrinhas aqui, ó, tá vendo? Com os sinais maçoréticos. Tá pequeno, mas acredito que dá para dar uma olhadinha, certo? Vamos ver onde é que ele tá aqui. Tá aqui na língua original, ou seja, não vou estar aqui no hebraico. Esse termo tá assim, aqui, ó, facinho de encontrar. Aqui, acima do risco verde. Está aqui. Lanefesh, de novo a preposição lamed, o lamed aqui, como, né? As 3 letrinhas formando com sinais maçoréticos o termo nefesh. Tem mais, Diego? Tem. Aqui o 10. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já vimos o 7, vamos ver o 10. O 10 está dizendo assim, ó. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém, deixa eu pontuar para vocês isso aqui. 10, tá certo? Aqui, vamos lá. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achasse imundo por causa de um quê? De um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Aqui, ó, morto, em cima do verde, tá vendo? Mesmo termo, nefesh. Vamos lá. Tá lá tá lá no hebraico também, Diego? Tá assim. Tá assim. A minha visão tá ruim, mas dá para encontrar aqui, ó. Lenefesh, atribuído a cadáver. Tudo bem? Vamos ver o que Champlin. A nota de Champlin você mesma, mas se, né, por via de elucidação aqui, ó. Neste caso, aqui, ó. Como prova, neste caso, Champlin fala, neste caso particular, a revelação divina prestava informações sobre um problema específico, mas também tornou-se uma legislação fixa para um problema que poderia ocorrer com frequência a respeito da observância da Páscoa. Entre vós ou entre vossas gerações, a legislação serviria para toda a história subsequente sobre o assunto. Nunca mais Moisés ou qualquer sumo sacerdote teria de consultar novamente a Deus. A legislação cobria a questão do limpo e imundo, mas também a do limpo e imundo, mas também a dos israelitas que estivessem no estrangeiro e se julgassem impedidos de celebrar a Páscoa. Todos quantos perdessem a primeira oportunidade de celebrar a Páscoa, podiam fazer-lhe uma segunda chance, um mês mais tarde. Todos tinham de observar a Páscoa. E para tanto, havia 2 oportunidades. O Targum, né, eu até falei sobre ele no início, de Jonathan, ele estende a causa da imundícia cerimonial a todo tipo de empecilhos cobertos pela legislação levítica. Aqueles que se recusassem a observar a Páscoa seriam eliminados, ou seja, executados. Então ele vem falando aqui, né, dando continuidade, né, sobre os ritos, e ele menciona o Targum, né? E o engraçado é que o irmão lá no grupo lá, né, ele se desconhecedor do Targum. Porque o tempo não vai dar, senão eu poderia trazer algumas ocorrências aqui do Targum também. Mas o vídeo seria muito extenso, né? Vamos dar um pulinho, vamos dar uma adiantada. Vamos ver aqui o verso 19, o capítulo 19. Só um. É porque tem mais textos assim, não é muitos, não são muitos realmente, certo? Mas só para poder não ficarmos somente ali no
um esboço dos textos escolhidos. Vamos trazer um pouco a mais, não tem problema algum. É, vamos nos ater ao termo aqui, cadê? 19:11. Vamos nos ater aqui ao texto Hanoge Abenet Lechal Nefesh Adam Vetamid Shiveat Yamin. Shiveat Yamin. A visão tá horrível. Aqui. Certo? Pronto. Vamos para aqui também. Vamos dar uma adiantada aqui no 19:11. Vamos ver se o Quick Champ, se ele endossa mais, né? Se ele veio também comentando aqui. Aquele que tocar em algum morto. Opa! Morto já de cara aqui? Sim. Mas esse morto tá dizendo o quê? O quê? Cadáver. E esse cadáver? Qual é o termo aqui usado? Aqui, ó. Cadáver de algum homem. Ó. Cadáver de algum homem. Ou seja, nefesh. Vamos lá? Tá onde, Diego? No original. Ou no original no hebraico. Vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui. Nefesh. Adam. Tá escrito assim, ó. Essa estrofe mais ou menos aqui por... tá escrito aqui assim, ó. Tá escrito Hanogea Benet Lechal, quer dizer, né? Lechal Nefesh Adam Vetame Nisheveat. Opa, Shiveat. Comi aqui uma Shiveat Yamin, certo? Shiveat Yamin. Deixa eu tirar a caneta. Que diz algum cadáver de algum morto imundo. Corpo, cadáver. Ao começar, vamos ver Chambre aqui, se ele pontua novamente. Ao começar por este versículo, vemos a principal aplicação da mistura de água santa com as cinzas da novilha vermelha. O homem que tocasse um corpo, ele também fala sobre cadáver. Aqui, ó, você vê que ressalta. Um corpo morto era considerado imundo. É esse o contexto, irmão. Não tem como fazer malabarismo demais. É muito direto, objetivo. Tá certo? Mas a prepotência de muitos não permitem, infelizmente, isto, né? Agora vamos dar uma olhadinha. Tem muito mais texto. Lá no Levítico, no 21:1, no 11 também tem. Né? Tem Veachai na fechot. Neachai nafeshot medlo yavo leavid, que tá falando ali também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Aí o cara querer dizer que tudo isso aqui tá errado e só ele que tá certo é complicado. Muito complicado, né? É prepotente, arrogante demais isto. Não, aqui mesmo. Vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui. Bereshit, Shemot, Vaikra. No 21, no 11, ele continua. Ele vem dizendo aqui, ó. Aqui, ó. Não se chegará a cadáver. Ó. Cadáver. Ó. Cadáver. Aqui o termo aqui, ó. Nefesh. Simples assim. Certo? Nefesh. Ah, Diego, tá onde cá? Calma, opa, a caneta aqui. Eu tô aqui no lugar errado. Vamos lá. Tem que tirar essa caneta. Esqueço disso. Pois é. Tá aqui. Pronto. Aqui. Olha o termo aí. O Tav no final. Nefeshot. Né? E aí? Precisa entrar aqui no campo semântico, sintaxe, morfema. Podemos fazer um pouquinho disso mais adiante, mas o vídeo já está em 40 minutos, né? Não sei se muitos vão ter paciência para ler isso tudo, para estudar, mas seria muito interessante. Mas aqui está o vídeo resposta. Vamos olhar aqui agora alguns comentários. Vamos lá? Pois é, meus amados, nós temos aqui o comentário cultural. Aqui, ó, comentário histórico-cultural, né? E vem dizendo aqui, ó, tratamento dos criminosos executados, exposição do corpo, aqui.
Visto que as leis deuteronômicas raramente tratam questão de pureza ritual ou de contaminação, e comentários, né? E comentários de Levítico 20, 10, 16, 22, 3 a 9, pode ser que o sentido de contaminar a terra seja pela visão do cadáver em decomposição ou do odor decorrente de sua exposição. O cadáver era considerado algo impuro e, portanto, representava um perigo para os vivos. Aqui está no 22, tudo bem, mas fala é o mesmo contexto aqui, mesmo contexto, né? Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui mais acima. Pois é, e aqui no 21 aqui, ó, descendo, temos aqui procedimento acerca do sangue inocente, né? Caso de homicídio não desvendado. Eu vejo o comentário de número 19 que aborda a questão do significado do ritual de purificação e do uso da novilha vermelha. Tá, aí ele vem. Esses comentários também tratam a importância da expiação por meio do derramamento de sangue inocente. Na lei, se um corpo, na lei dita, se o corpo fosse encontrado a céu aberto, o herdeiro da pessoa morta recebia o direito de posse de alguma propriedade situada em algum lugar, fosse aqui, propriedade na cidade mais próxima ao lugar de que o corpo for encontrado, até uma distância de aproximadamente 15 quilômetros. Essa legislação se preocupava com mais direitos do herdeiro do que com a questão do derramamento de sangue inocente. Os prisioneiros de guerra era comum, destino, tomadas a leis, tal, incluía rapar a cabeça. Aqui vai falando sobre toda a cerimonialística, a cerimonial que tinha, né? Do povo lá, e de algumas leis, né? E o contexto cultural do assunto em questão. E aqui trata sobre a questão de cadáver, fala sobre corpo, sim, sobre morte, sobre cadáveres encontrados, cadáveres expostos e tudo mais. Enfim. E aqui embaixo nós vemos aqui, ó número 5.2, Levítico 22.8 seria uma outra prova, né? Sobe aqui, ó, sentido de contaminar a terra, seja pela visão do cadáver em decomposição ou odor decorrente de sua exposição. O cadáver era considerado algo impuro. E aqui, ó, texto, sim, número 5.2, como nós limos, né? Temos ali Levítico, né, 22.8. Então, poucas narrativas descrevem a prática de exposição de cadáveres, como Josué 8:29 e aqui os outros textos 10, 27, 26, 27, 2 Samuel 4:12, 21, 8 a 13, né? Então, são provas irrefutáveis também para servir de embasamento, tá certo, meus irmãos? Vamos dar uma olhada aqui agora em outros comentários, tudo bem? Então, o comentário que nós encontramos é esse aqui, ó, da editora Vida. Muito bom comentário. Eu indico, super indico para os irmãos, para fazer uma boa leitura, um bom estudo, tá certo? Mas, vamos ver agora um comentário. Champlin nós já vimos um bocado. Comentário cultural nós acabamos de ver, né? Vamos ver ali agora algum dicionário de teologia, dicionário de termos, se embasa o que nós estamos pontuando aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Como podemos ver, estamos abrindo aqui um dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Super indico aos irmãos também, bom também, tá certo? Para estudarmos. Vamos ver lá o que esse dicionário tem a falar sobre o termo nefesh, tá certo? E cá estamos nós na página 986. Tá um pouquinho assim, meio que borrado, né? Mas dá pra gente entender muita coisa aqui, ó. O termo nefesh. Olha lá as 3 letrinhas lá, ó. Tá vendo? Lembra dela? Olha aqui, ó. Aqui, ó. A contagem do uso nefesh no Antigo Testamento é de 755 ocorrências, sendo que na tradução da grega, ou seja, na Septuaginta, a palavra é vertida cerca de 600 vezes por psique. Das 114 vezes em que é usada em Salmos, né, das 144 vezes em que é usada em Salmos,
em mais de 100 vem acompanhada do sufixo pronominal da pessoa do singular, minha alma. Assim, no seu uso mais sintético, nefesh designa a pessoa na sua totalidade. Como nós vemos lá em Gênesis 2:7, o homem passou a ser uma criatura, nefesh hayah, ou alma vivente. Não se deve interpretar o substantivo no sentido metafísico teológico. Tendemos a dar à palavra alma hoje em dia, né, esse entendimento, né, como então aqui está dizendo, não devemos dar esse entendimento como damos hoje, tá certo? Hoje em dia, exatamente a mesma expressão hebraica nefesh hayah, tradicionalmente traduzida por alma vivente, ocorre também em Gênesis 1:20, 21 e 24, né? Em outras palavras, nesta passagem em que o homem está sendo associado às demais criaturas. Tanto estas quanto aquele partilham da mesma experiência entusiástica da vida, de modo que o homem não está sendo definido como um ser, né, distinto daquelas outras criaturas, nesse quesito. Em verdade, no entanto, conforme assinalado por Weller, que a fonte da nefesh de animais é o solo, ao passo que a fonte da nefesh de Adão é Deus. Deve-se prestar especial atenção às traduções também antônimas. Aqui que vamos entrar na questão. As traduções antônimas, que é mortos, cadáver, citações, mortos, cadáveres encontrados em Levítico 19, 28, 21, 1, e verso 11, números 5, 2, 6, 6 e 11, 9, 6, 7, 10, etc. Como nós estávamos lá abordando, né? Como nós abrimos nos textos. Nefesh nafshot met, né? Nefesh nafshot met, alma ou almas mortas, né? Met nafshot ou nafshot met. Esta última expressão indica uma pessoa, um indivíduo que morreu, sendo que a ênfase recai sobre a identidade pessoal de um indivíduo. De sorte que, dentro do contexto, o vocábulo nefesh refere-se por si só a um indivíduo morto, alguém que morreu. E a palavra em si não chega a ter sentido de corpo físico. Tá certo? Então, muito mais aqui, ó. Referência da tal. Mas aqui, nós chegamos ao que nós queríamos pontuar. Nefesh como cadáver, assegurado, embasado, o que nós estamos defendendo e trazendo aqui, eu disse mais uma prova, um dicionário de teologia do Novo Testamento, né? E vamos agora para um outro dicionário, tá certo? Um novo, acho que é novo dicionário teológico. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, cá estamos nós, novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, volume 3, né? Willem van Gemeren, PhD, viu? Vamos lá, vamos ver o que ele diz sobre este texto em si. E aqui na página 136 nós temos aqui, ó, o que fala aqui, ó. Não vamos ler tudo porque o vídeo já está um pouco grande, tá certo? Mas para vocês verem aqui, ó, o nefesh, respiração, vida, desejo. Porque muitos pegam logo as definições aqui, ó, básicas, basilares, né, simples, né? E aí pronto, aí quer arrotar junto com sua prepotência e tal, mas vamos mais a fundo. Raízes comparáveis em Ugar e Ekad confirmam o significado bíblico básico de nefesh como respiração, como nos 3 casos verbais de Êxodo, tal. Vamos lá, aqui, ó. Deve notar cuidado, né? Deve tomar-se cuidado. Estou com a visão bem ruim. Deve tomar-se cuidado para não impor o paradigma grego de psicologia para nefesh. Entretanto, às vezes, em mais de 700 ocorrências do termo referindo-se ao âmago da pessoa, raramente denota uma alma em qualquer sentido pleno. Aqui é um que ele está falando aqui, ó. Inicialmente significa a respiração literal tanto dos animais, né, Neshama, quanto dos homens, Neshama. Desde que respiração é equivalente à vida em si, Nefesh é essencialmente,
vamos daqui para diante que a gente tem que tomar mais atenção. Essencialmente significa vida. Em numerosas ocasiões, como, por exemplo, Gênesis 9:5, requerereis o vosso sangue, o sangue da vossa vida, nefesh. 2 Samuel 23:17, a relação da respiração e vida é levada semanticamente mais longe quando nefesh é usado para denotar o próprio ser vivo. Por exemplo, em Levítico, ou seja, vai 4:2, quando nefesh pecar, e aqui nós vemos aqui, ó, olha que interessante. Nesse sentido, nefesh se torna uma sinédoque, né? Uma sinédoque, representando a pessoa como um todo, tanto pessoa física como não física, tá certo? Na realidade, nefesh é tão identificado com a pessoa em sua totalidade que, ironicamente, pode denotar, tá certo? Um cadáver, sem respiração, tá certo? Olha que curioso, o mesmo texto que trabalhamos lá no aplicativo, na Bíblia, nas Escrituras, tá certo? Não se chegará a cadáver algum, ou seja, nefesh algum. Essa identidade de nefesh com a pessoa inteira dá à palavra uma função reflexiva recorrente, por exemplo, no Salmo 7:2, tá certo? Como um leão, meu nefesh arrebate, despedaçando-me. E em Levítico 26:11, e a minha alma, ou seja, meu nefesh, não vos aborrecerá. Então, estamos aqui prova o suficiente. Agora, para poder deixar, né, fechar logo o assunto em si, vamos ver o que um judeu, certo? Alguém muito dotado do conhecimento do judaísmo e tudo mais, da Torá, das Santas Escrituras. Tudo bem? Vamos ver o que agora um comentário judeu, né, judaico. Então, nós estamos aqui no site Cefarias, né, um site de judaísmo, né, de estudantes da Palavra do Eterno. E vamos aqui para Taná, que significa os livros que conhecemos como o Velho e Antigo Testamento, que é a junção do termo da Torá, né, T de, né, Torá, Ne de Nevi'im e Ketuvim, né, ou seja, Pentateuco, os profetas, né, e os escritos. Vamos dar uma olhada aqui, peraí, aqui. Vamos para o número de Levítico. Vamos para lá, vamos lá. Vamos para o capítulo 21, que foi o primeiro que nós abordamos. Tudo bem? Aqui, ó. Disse a Moisés, fala sacerdotes, filho de Arão, Benei Aharan, e diz-lhes, ninguém se contaminará por algum morto entre seus parentes. Morto. Na tradução aqui, eles não tem problema algum. Agora, peraí. Vamos ver o que Rashi. Talvez vocês não saibam de quem eu estou falando, mas muitos que ouvir e assistir esse vídeo aqui, principalmente para quem está sendo dado a resposta, sabe muito bem quem é Rashi. É muito conhecido no mundo judaico. Entendeu? Rashi. Olha o que ele fala aqui, ó. Dizei aos sacerdotes, e tu lhe dirás. Dize, e novamente diz a ele. Esta repetição destina-se a advertir os adultos sobre seus filhos, também que eles devem ensiná-los a evitar contaminações. Aí ele vem aqui, ó, o pensamento, né? Pode-se pensar que padres, ele abre parênteses, padres que perderam o seu status sacerdotal por razão relacionadas com seu nascimento ou casamento, aí ele fecha e fala, também não podem se contaminar pelos mortos. As escrituras, portanto, afirmam, diga aos sacerdotes, assim apenas os filhos de Arão estão incluídos que não perderam seu caráter sacerdotal, consequentemente são excluídos. Isso implica também aqueles dos filhos de Arão que têm uma mancha corporal. Vale aqui ressaltar algo para os irmãos, que por mais que o contexto antes, né,
fale de marca no corpo e tudo mais, não exclui, como o irmão estava querendo excluir, a ideia, tá certo? De que também estava sendo aplicado o termo ali, nefesh, a um cadáver, a uma pessoa que morreu. E ele não quis entender isto. Por quê? Talvez a prepotência, o orgulho, né? Não quis, porque na verdade para eles somos apenas leigos. Que nada, que é você, eu sou linguista, então a pose tem que ser a dele, né? E é isso que é muito triste, mas muito triste mesmo, tá certo, meus irmãos? Enfim, eu acredito que somente aqui já é o suficiente, né? O suficiente para poder, né, respaldar nosso posicionamento de que Nefesh sim é atribuído também aqui, ó. No 11, ó. Não entrará onde houver cadáver, tá certo? Não se contaminará nem por seu pai, nem por sua mãe. Opa, mas vem cá, Diego, onde você vai encontrar o Nefesh? É isso mesmo? E enfim, nós pararemos por aqui agora, por enquanto, tá certo? E é isso aí. Nefesh atribuído como a um ente, a uma pessoa que morreu, um cadáver, né? Uma pessoa não, um corpo de uma pessoa que morreu, tá certo, irmãos? Shalom, shalom, shalom lehitraot, ou seja, paz, 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 até mais, tchau. Bibliocast, deixe seu like, compartilha, né? Se inscreva em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.